Sándor Ferenczi, que toca a questão das análises dos analistas, né? Então, embora ele apenas cite, né, uma passagem do que teria sido, digamos assim, um ponto não analisável, né? É um ponto que, de algum modo, o Sándor Ferenczi faz questão de retornar a Freud como algo não analisado, né? Que nós vamos retomar aqui. Eu tinha pensado da gente ir direto, então, ao artigo do Análise Terminável e Interminável, mas acho que é importante poder trazer para vocês a minha ideia, o argumento, né? O meu argumento para esse seminário, que é o final de análise, né? Os pontos que eu justamente recortei para que a gente possa trabalhar ao longo do ano. Se eu não me engano, nós vamos ter 8 encontros, né? Que o seminário é mensal. Então, eu vou trazer para vocês os pontos do meu argumento, aquilo que eu acho importante. Esse seminário, final de análise, ele vem na carona dos seminários que eu venho fazendo aqui nos últimos anos. Acho que durante um bom tempo, boa noite a quem está chegando, durante um bom tempo, a minha preocupação talvez fosse afirmar a teoria clínica psicanalítica com Freud e Lacan. Acho que durante muito tempo o meu trabalho, né, o meu debruçar-se, né, sobre os textos, né, tinha muito a ver com essa tentativa de afirmar, confirmar, enfim, os mestres, né, Freud e Lacan. Quanto mais eu me debruço sobre a teoria da psicanálise e a clínica, sobretudo a clínica, mais eu me interesso pelos impasses da psicanálise, por aquilo que a psicanálise deixa para mim como seus impasses. Eu acho isso fundamental. Eu acho que, se Freud e Lacan esperavam algo dos analistas, é que justamente nós pudéssemos avançar sobre esses impasses da psicanálise, impasses que a gente lida o tempo todo, as questões que a psicanálise nos deixa o tempo todo, né? Como talvez aquilo que nós podemos pensar como o impossível da psicanálise, né? A tarefa de psicanalizar é um dos impossíveis colocados por Freud, né? Junto com o governar e o educar, as tarefas impossíveis. Então, nós precisamos, de alguma maneira, tentar avançar sobre esse impossível. Embora, né, nós saibamos que há algo que é da ordem, né, de um intransponível, de algo que nós não podemos, obviamente, né, resolver de uma forma definitiva. Então, para a gente poder começar aqui, eu retomei uma afirmação do Lacan no Seminário 11, os 4 conceitos fundamentais, que foi justamente citada pelo Sérgio na aula dele, há 2 semanas atrás, que é a seguinte: ao que é da ordem do inconsciente é que ele nem é ser, nem não ser, mas é algo de não realizado. Então, Freud nos coloca o inconsciente, perdão, Lacan, a partir de Freud, coloca o inconsciente nesse ponto, né? Nesse ponto de impossível, que é um não realizado. O inconsciente é um não realizado. Portanto, há algo, né, que não é analisável no inconsciente. Há um não analisável nas próprias análises. O que não quer dizer que as análises não tenham fim. O que não quer dizer que uma análise possa chegar ao seu termo. Mas, de saída, nós temos essa questão. Há um não analisável que fica como um resto. Há algo que não é possível, né, de se realizar numa análise.
E ainda no seminário 11, logo quando o Lacan inaugura esse seminário, ele vai colocar algo muito interessante quando ele está lá tratando do episódio da excomunhão dele. Ele vai dizer que há algo no desejo de Freud que jamais foi analisado. Ele vai chamar isso do pecado original da psicanálise. E esse pecado original da psicanálise, todos nós analistas o carregamos. Ele está com todos nós, né? Na medida em que há algo do nosso desejo que jamais foi e será analisado. Sobretudo quando nós insistimos e tentamos justamente avançar sobre a questão do desejo do analista. Então, há um não analisável desde Freud nesse ponto. Então, vejam vocês que aqui eu começo a tentar trazer um pouco desses impasses, dessas questões que o final de análise nos coloca, né? Então, há um não analisável, há um interminável do lado do inconsciente, o que não impede que uma análise chegue ao seu fim. Então, daí o próprio Freud colocar a questão da análise terminável e interminável, mas o Freud coloca, diferentemente do Lacan, o acento na questão do conflito imaginário, né, que se dá no rochedo da castração, né, no protesto masculino, né, que Freud situa, né, como esse rochedo da castração, esse rochedo em torno, né, da reivindicação fálica, portanto, em torno da questão fálica. Quanto Lacan, como nós vamos ver, né, ao longo das nossas discussões, ele tenta colocar esse ponto interminável mais adiante, mais avançado, no real, né? Então, mas tanto Freud quanto Lacan nos colocam essa questão, né, do interminável de uma análise. Falar no interminável de uma análise, volto a insistir, não significa que não possamos pensar, né, no interminável de uma análise. Certo? Então, em 1937, Freud publica Análise Terminável e Interminável. Ele publica Análise Terminável e Interminável e publica também Construções em Análise. São os dois últimos textos do Freud, essencialmente psicanalíticos. Tratam, né, da questão clínica da psicanálise. Então, o Análise Terminável e Interminável e Construções em Análise. Como nos apresenta a nota do editor inglês, Freud estava ciente das barreiras que se impunham ao sucesso de uma psicanálise. Então, está colocado ali já, né, na nota do editor. E aí, Freud, obviamente, vai começar a nos trazer algumas ponderações sobre isso, né? Não entrando propriamente no artigo, mas já adiantando algumas questões que o artigo vai nos trazer, eu destaco o seguinte: muitas análises não se concluem. Elas se interrompem num certo ponto em que obstáculos relevantes impedem o curso do tratamento. Então, essa é uma questão para Freud, né? Essa é uma questão para Freud que vai se colocando muito cedo, né? Quer dizer, por que a análise encontra, num momento ainda, né, de se desenvolver, de poder se constituir, de ir adiante, né, tantos obstáculos que a impedem de seguir o fluxo, né? É uma pergunta que ele se faz, né? Que obstáculos são esses que se erguem contra o próprio tratamento?
será que podemos afirmar que o final de uma análise atesta o seu sucesso? Quer dizer, né? Quando a gente fala do sucesso de uma psicanálise, o que é o sucesso da psicanálise? O que a gente pode tomar como sucesso da psicanálise? O que consiste o sucesso de uma psicanálise? Eu acho que essa é uma questão importante também que a gente vai tentar aqui discutir, né? O que seria esse sucesso da psicanálise? Sabemos o quanto os sintomas neuróticos podem ser impeditivos e perturbadores. A gente sabe que o sintoma neurótico ele traz alta carga de sofrimento ao sujeito, né? A ponto do Lacan afirmar que o que justifica a intervenção do analista é o sofrimento do sujeito, né? Lacan é bastante preciso nesse aspecto, né? Ele vai dizer, o que justifica a intervenção do analista é o sofrimento do sujeito. Então, vejam vocês que, né, esses sintomas trazem alta carga de sofrimento, eles geram impedimentos, eles geram paralisações no sujeito. E, enfim, levando-se em conta, né, que sobre isso, sobre o trabalho, né, que nós temos que fazer diante desses sintomas, diante de todo esse sofrimento, de todo esse impedimento que os sintomas nos causam, né, a gente despende muito tempo e a gente despende também dinheiro, né, um investimento do tempo, um investimento monetário, né? E muitos sujeitos, né, caminham um certo tempo de análise, são sujeitos que chegam muito paralisados, sujeitos que chegam muito impedidos e que começam a encontrar, na medida de um tempo suficiente ou de um certo tempo de análise, né, alguma mobilidade, encontram talvez alguma possibilidade de caminhar um pouco mais. E algumas pessoas também se sentem um pouco mais aliviadas dos seus sofrimentos psíquicos, né? E, para muitos, esse momento ou esse alcance do tratamento é suficiente para que elas determinem ali um fim, né? Algo que se deu para elas, né? À medida em que elas encontram um pouco mais de motivação para a vida, encontram um pouco mais de mobilidade, elas se dizem satisfeitas com isso. E, portanto, ali elas podem justamente dar como finalizado aquele trabalho que elas vieram fazer ali, né? Isso é o que se dá muitas vezes com as pessoas que vêm, né, numa certa urgência ou vêm mobilizado por alguma coisa que as acomete desde muito tempo, né? E elas, na medida em que elas se sentem mais aliviadas do sofrimento e um pouco mais capazes de andar, né, elas se dão por satisfeitas, né? Então, a gente aí pergunta, mas será que o fim último de uma psicanálise se reduziria aos esperados resultados terapêuticos? Né? Quer dizer, essa é uma questão muito importante, né? Essa é uma questão que hoje, inclusive, nos coloca, né, num certo conflito com a própria ordem médica, né? Com a própria questão de que hoje é exigido que os tratamentos sejam mais breves e eficientes. Então, vejam vocês que essa é uma questão, né, que nos confronta, né? Quer dizer, o que é essa brevidade e o que é essa eficiência de um tratamento? Como a psicanálise vai responder a essas exigências hoje, né? Justamente não só da ordem médica, mas como também da questão da saúde na mão dos capitalistas, né, da saúde, né? Quer dizer, daqueles que, obviamente, pretendem uma brevidade e uma eficácia que, obviamente, não comprometa os investimentos financeiros, né,
nos planos, nos seguros de saúde, né? Então, vejam vocês que a psicanálise ela se contrapõe, né, de certo modo, a essa questão. O que seria essa brevidade e eficiência? Quer dizer, será que a psicanálise ela de algum modo teria como fim último os resultados terapêuticos? Freud diz que não, né? Freud vai dizer que os benefícios terapêuticos de uma análise são, ele vai chamar, eles vêm por acréscimo, né? Eles vêm por acréscimo. Freud talvez estivesse mais preocupado, né, com justamente a questão da retificação subjetiva do sujeito no que diz respeito à sua posição frente ao desejo. Questão desejante, né? E, obviamente, se o sujeito pode manter com o seu desejo uma relação em que o sujeito possa tomar esse desejo como causa, obviamente que isso terá também resultados que a gente possa dizer terapêuticos, né? Mas, em primeira instância, Freud estava mais voltado para a relação do sujeito com o desejo, porque não é por acaso que ele vai tentar ler esse desejo a partir do inconsciente. Essa era mais a questão de Freud, né? Então, essa é uma questão, né? Quer dizer, será que a gente pode colocar como fim último de uma psicanálise os resultados terapêuticos, né? Coisas que a gente vai também poder discutir aqui. Freud não era iludido quanto a isso, né? Freud não se ilude e nos adverte que o processo analítico ergue muitos obstáculos e produz resistências antes mesmo que o analisando possa desfrutar de uma boa saída para a sua neurose. Então, vejam vocês que, embora Freud apostasse na psicanálise, ele não se iludia, né? Ele sabia dos limites de uma psicanálise, né? Inclusive, ele diz lá, né, sobre o início do tratamento, recomendação aos médicos, ele diz, olha, não acreditem tanto nas melhoras instantâneas, nas melhoras anunciadas tão rapidamente, né? O próprio Freud, ele, de certo modo, é cético em relação a isso. Ele sabe que uma análise demanda um tempo, ele sabe que uma análise precisa transcorrer num atravessamento de uma série de questões do sujeito, né, que não podem se dar de uma forma imediata, né, de uma forma rápida demais, né? Então, ele vai justamente chamar a atenção para isso, né? Antes mesmo que o sujeito possa desfrutar de alguma boa saída para a sua neurose, fortes obstáculos e a resistência, né, se erguerá contra isso, né? Além disso, uma análise acarreta um efeito sobre a própria doença. Isso é interessante, né? Isso está colocado também, né, como uma das questões do análise terminada. Quer dizer, a análise acarreta um efeito sobre a própria doença, que Freud se refere como a neurose de transferência e os seus resíduos. Então, vejam vocês, né, que essa neurose artificial que se produz sobre a própria neurose em análise, né, que ele vai chamar de neurose de transferência, né, ela, muitas vezes, não raramente, né, ela deixa restos residuais, né, ela deixa resíduos, né, que certamente têm efeitos, né, impactantes e importantes no que diz respeito, né, a um final de análise, né? E a gente pode pensar também, né, daqui a pouco eu vou falar disso, mas já adianto, como fica essa questão dos resíduos, né, transferenciais de uma análise no que diz respeito ao convívio, às relações entre os pares numa instituição psicanalítica, né? Quer dizer, essa questão também vai se colocar, né? A gente vai ver isso justamente quando a gente entrar
nas considerações sobre a relação de Freud com Sandor Ferenczi, por exemplo, né? Então, essas são questões, são problemas que eu começo a trazer para vocês, né? Para a gente, ao longo do tempo aqui, poder tentar caminhar um pouco com elas, né? Tentar aqui, né, trabalhar um pouco em cima dessas questões cruciais, né, de uma análise ou, né, daquilo que a gente pensa como uma possibilidade, né, de um final de análise. A gente não pode responder de antemão. Não há como responder de antemão o que é um final de análise. Portanto, a gente está aqui tentando pensar talvez os elementos mais relevantes e talvez, né, aquilo que possa dar conta da gente seguir com esse problema. O que é um final de análise? A gente não tem como responder isso de antemão. Não há como responder isso de antemão. Então, onde era o isso, o eu deve advir. A afirmação freudiana que ele também vai empenhar como algo, né, importante numa psicanálise. Onde era o isso, o eu deve advir. Se Freud apostava na psicanálise como um processo capaz de fortalecer o eu, veja que isso é dito já lá em 37, quer dizer, mesmo em 37 ele está trazendo essa questão, né? Ele havia em Freud talvez uma perspectiva, né, desse fortalecimento do eu, em que o eu pudesse ampliar o seu campo de percepção, promover sua organização e dominar as partes do isso, esse ingovernável, né, da sede das pulsões. Ele acaba por reconhecer a fragilidade do eu. Olha que interessante, né? Quer dizer, olha como Freud não recua diante daquilo que se coloca para ele como impasse, né? Quer dizer, ali onde ele esperava como um certo resultado de uma análise, esse fortalecimento do eu, ele vai dizer não, mas isso é muito complicado. Pensar nisso é muito complicado porque, na verdade, o eu se mostra muito frágil entre a pressão das forças pulsionais e as implacáveis exigências do superior. Então, vejam vocês que ele aqui também nos traz um outro problema, né? E no que diz respeito ao superior, né, quer dizer, a gente tem que levar em conta, né, essa indestrutibilidade dos mandamentos superegóicos, né? Quer dizer, talvez numa análise, né, não haja nada mais difícil do que lidar, né, com esse comparecimento, né, do superego. Então, esse é um outro ponto, né, que a gente vai abordar aqui a partir do nosso trabalho, das nossas discussões, né? Eu estou deixando aqui um pouco para vocês o que me moveu na direção desse tema, aquilo que na clínica, né, também me faz pensar sobre tudo isso. Quero dizer que esse seminário ele surge das minhas questões com a própria clínica psicanalítica. E quanto mais eu acredito nessa clínica, quanto mais eu invisto nessa clínica, mais também eu vou me deparando com esses impasses, com esse impossível de uma psicanálise, né? Freud também aponta para outros fatores de grande relevância, como obstáculo para a solução de uma análise. Ele vai falar da pulsão de morte, a questão da pulsão de morte, e o rochedo da castração, né? Esse ponto sobre o qual o sujeito se debate e parece não conseguir sair dele, né? Essa reivindicação, né, fálica, né? Esse embate, né, com o rochedo da castração. Esse ponto que faz com que Freud tenha que admitir que talvez as análises fiquem aí, né? Elas não avancem desse ponto, né? É uma questão para Freud. Haveria algo possível para o sujeito, além do embate e de sua reivindicação neurótica em torno do falo? É interessante, né? Porque
é a pergunta, né, que talvez eu tome, né, Freud, né? Quer dizer, o que pode haver? Há alguma possibilidade de ir além, né, desse embate da castração, do rochedo da castração? O que introduz Lacan quando postula o objeto pequeno a? Quer dizer, parece que Lacan consegue pensar uma psicanálise na possibilidade dela ir além do rochedo da castração, né? Dela não ficar ali adstrita à questão do objeto do desejo, que é o falo, né? Para poder avançar sobre um objeto causa de desejo, para poder colocar a questão e instalar na psicanálise, né, a dimensão do real. Então, né, nós vamos ver que Lacan, então, vai poder nos oferecer a possibilidade de pensar nesse além do rochedo da castração, né? E do rochedo da castração. Quanto ao campo da transferência, ali onde Freud esbarra nos resíduos transferenciais e onde os pós-freudianos esperam do final de análise da neurose de transferência uma identificação ao analista, Lacan avança com algo mais complexo, a destituição subjetiva. Então, vejam vocês que aí a gente vai ter um trabalho grande, né? Nem vou aqui dizer a vocês que a gente vai conseguir, talvez, avançar tanto assim sobre essa questão. Essa é uma questão que Lacan nos deixa, assim, ela é muito importante e ela tem também, né, uma densidade, né, uma discussão, que é essa questão da destituição subjetiva, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar que essa alternativa ela é muito importante, né, porque a outra, quer dizer, a direção do tratamento concebida pelas análises didáticas da IPA justamente reduziu o final de análise a uma identificação ao analista. Essa identificação ao analista como uma tentativa, inclusive, de dar conta desses restos residuais da transferência, né? Então, vejam vocês que isso, né, isso era problemático, né? Havia um certo ideal do analista colocado de antemão. Quer dizer, essa análise ela era didática de antemão porque também já havia ali, né, um ideal de analista colocado como, né, pretendido ao final. Lacan vai justamente dizer que, enfim, né, que isso não procede, né? Não se pode dizer de antemão se uma análise ela consegue esse efeito de um final de análise, esse efeito de fazer alguém de analisante passar a analista. Ele diz, não, isso não está dado de antemão. Como se dá justamente essa queda do sujeito suposto saber? Como se dá esse esvaziamento do grande outro na questão fantasmática do sujeito? Então, Lacan ele vai justamente problematizar essas questões que não estavam problematizadas ali pelas análises conduzidas na IPA, na medida em que, ao contrário, na medida em que se tratava de dar consistência, né, ao outro, de justamente, né, tornar o analista mestre com o qual ele identifica, né? Então, a questão da destituição subjetiva vai trazer para a gente, né, um trabalho muito grande, mas isso é fundamental, porque nos obriga a pensar no um a um de uma psicanálise. Nos obriga a pensar, né, a questão como alguém chega ao final de sua análise, o que é essa passagem de analisante a analista. Então,
Lacan introduz essa questão, né, num momento em que isso não podia ser discutido, isso não podia ser questionado. A análise didática ela era sagrada, ela não podia ser questionada, né? E, portanto, quando Lacan questiona aquilo que se preconiza como as análises na IPA, obviamente que ele vai, né, acabar sofrendo todo esse processo que ele mesmo, né, vai chamar de excomunhão maior, né? Sofre um processo, né, em que ele é chamado, né, a se calar. E, obviamente, que, não concordando, ele é expulso e ele trata dessa expulsão como essa excomunhão maior. Então, veja que isso custou muito a Lacan, né? E também, né, nos custa bastante quando nós pensamos, né, no âmbito da escola, no âmbito do ensino e da transmissão de uma escola, né, o que é isso? O que é uma psicanálise? E o que é isso, né, que se dá nessa passagem de analisante a analista? Faz-se importante incluir o problema das análises de analistas de informação, os seus reflexos no convívio institucional e na comunidade analítica. Então, vejam vocês que a questão das análises dos analistas é uma questão fundamental, né? Porque ela, inclusive, vai estar, né, de algum modo, implicada, né, no que regula, no que regulamenta, eu vou usar essa palavra porque eu não tenho nada contra essa palavra, o que regulamenta a relação entre analistas, né? Quer dizer, as análises dos analistas, né, elas, obviamente, se espera que isso possa acontecer, né, elas trazem as condições para que, né, justamente algo possa se dar também no público, do convívio numa escola. O que é isso que talvez, né, nós tenhamos que pensar como que pode passar dessa experiência do privado de uma análise, né, para o público, para o convívio de analistas, né, numa escola. Então, essas questões não são caras, elas são muito importantes. A gente não pode passar batido por elas, né? A gente precisa poder pensar nessas coisas, né? Então, para Lacan, não se trata apenas da questão se uma análise tem fim ou não, se ela chega ao fim ou não. Acho que Lacan consegue, né, retirar uma questão um pouco mais interessante, que eu acho que vai além dessa, né, que é como terminam as análises. A questão é como terminam as análises. Essa pergunta ela é crucial porque, justamente, nós não podemos respondê-la de antemão. Não há como responder isso, né, antes, não há como poder afirmar, né, que essa análise é didática de antemão. Essa análise ela é didática, diz Lacan, se ela justamente, né, promoveu essa passagem de analisante a analista. Mas, ainda assim, fica a questão: como terminam as análises? Questão que só pode ser respondida no 1 a 1. Não há como se responder essa questão, né, a tomando de uma forma genérica. Então, vejam que esses são avanços, são apontamentos que o Lacan fará, que serão cruciais para a gente poder pensar a partir, né, de uma formação pensada a partir do ensino de Lacan, né? Então, uma experiência pode se dar ou não para cada um, e, por isso, não antecipada pela garantia de uma análise didática. Lacan propõe um dispositivo de verificação e pesquisa não só depois de uma análise, não só depois de uma análise, dada como concluída,
que é o dispositivo do passe. Então, o dispositivo do passe é um dispositivo de verificação, né? Ele se dá a partir de uma necessidade, inclusive, de uma escola de psicanálise, né? Poder pesquisar sobre isso. O que é um final de análise? Como alguém se torna analista? Como alguém passa de analisante a analista? É interessante que esse dispositivo, na semana passada, na discussão, na primeira discussão das secretarias do passe, né, se pensava o dispositivo do passe como um dispositivo que recolhe uma experiência. Eu penso que o dispositivo do passe ele não apenas recolhe uma experiência, talvez eu pense que ele, mais do que recolhe uma experiência, ele, de algum modo, produz uma experiência. Uma experiência que se dá, né, num primeiro momento, entre o passante e os passadores. Uma experiência que, se ela tem um nome, para mim, se a gente pode nomear essa experiência, quando ela se dá, não é certo que ela se dê, mas quando ela se dá, nós podemos chamar de transmissão. É interessante que o Henrique Tenenbaum, na segunda-feira, na atividade do ateliê, que a Flávia coordena, ele disse, né, que ele pensava que o dispositivo do passe não nomeia propriamente o final de análise, ele nomeia a transmissibilidade, a transmissão. Eu achei isso muito interessante, porque essa transmissão ela pode se dar ou não nesse primeiro momento do trabalho entre o passante e os passadores e depois dos passadores com o júri. Então, vejam vocês que há uma complexidade nesse dispositivo e não é por acaso. A gente precisa pensar, né, que essa proposta do Lacan ela tem assim, uma audácia na medida em que ela rompe com os preceitos hipianos, né, e com os ideais de análise, né, para a gente entrar num terreno incerto, um terreno em que a gente entra no escuro, né, mas que é muito importante. Porque se a gente pode dizer, né, sobre um final de análise, né, isso não pode ser dito de antemão. Isso não pode ser obtido de antemão, senão, né, a partir de algo que se dê no 1 a 1, para cada um. Enfim, gente, esses são os elementos do meu argumento para esse seminário, né, final de análise. Nós vamos começar pelo análise terminável e interminável de Freud, como eu já disse a vocês, e espero que já, né, na próxima vez, a gente possa abordar esse episódio e essa relação tão importante para a psicanálise, que é a relação de Freud com Sandor Ferencz. Ferencz tem uma ligeira experiência de análise com Freud, mas de tamanha importância, né? São 25 anos de trocas de correspondência, de convívio no comitê analítico. Então, eu acho importante a gente poder abordar, né, isso que se dá na relação entre analistas, né? Acho que começar por aí é fundamental. Então, eu abro aí para a gente poder conversar, poder sugerir aí questões. Alexandre, você me ajuda? Oi, Abílio. Estava tentando destravar meu áudio aqui. A Caroline Fabrício quer fazer uma pergunta e depois a Marinela. Tá ótimo. Caroline. Oi, Caroline. Oi, Abílio. Boa noite. Tudo bom, querida? Sei que você só está introduzindo assim, algumas questões, né? Mas já veio uma assim, para mim. Você falou de resíduos transferenciais, e aí me ocorreu na proposição, o Lacan fala da sombra espessa. Fiquei pensando se a gente pode fazer alguma aproximação
pensar um pouco, porque ele coloca isso como uma questão na formação, né? Essa sombra como uma questão na formação dos analistas. E esse resíduo da transferência está para todos, né? Não só, pelo menos eu penso que sim, né? Então, eu fiquei pensando se a gente pode fazer essa aproximação, o que você pensa, mas me ocorreu isso na hora que você estava falando. Maravilha, eu acho que é isso mesmo, acho que a gente vai poder discutir isso, até mesmo já na próxima vez, quando a gente tocar na questão da relação de Freud com Sandor Félix, a gente vai poder tocar já nisso, porque justamente não se trata da gente ficar também tomando esses restos residuais, esses resíduos, né, da transferência, apenas por um viés imaginário, né, da questão rivalizatória, né, mas pensar também, né, no que há justamente de impossível na resolução dessa transferência, né? E o que cada um pode fazer com isso, digamos assim, a partir do final de análise, né? Isso que, de algum modo, eu experimentei, né, na minha neurose de transferência, na minha relação transferencial com o analista, né? Que destinos eu posso dar a isso? Como a gente poder incluir aí também, né, justamente o real, esse impossível de analisar, que o Lacan chama atenção, né? Esse pecado original da psicanálise, né? Que há algo, né, do desejo do analista, né, que jamais será analisado. Então, como nós podemos, né, fazer com isso, né, com isso que resta não analisável, né, ao final de uma análise, né? Quer dizer, que não seja justamente, né, Carolina, a gente cair apenas nessa questão das rivalidades, né, desse ponto imaginário, mas é poder o que um analista pode fazer com esse impossível, né? Então, a gente vai, sem dúvida nenhuma, poder tratar disso, né? Que eu acho que tem a ver com o que você está me perguntando. Não sei se eu te respondi, mas por hora é o que eu consigo articular aqui. Foi ótimo, obrigada. Obrigado. Marinela, né? Oi. Marinela. Oi, boa noite. Marinela. Boa noite, gente. Bom, Abílio, primeiro, eu gostei muito da sua fala, sempre muito clara, né? Me surgiu uma pergunta que, bom, eu não sei, foi agora mesmo, te escutando, eu não sei se eu vou conseguir articular muito bem, mas enfim. Você falou da importância, né, da gente entender que a gente não pode dizer de antemão que é o final de uma análise. Para mim está, né? cortando, não sei se está cortando para vocês. Está cortando? Cortou para mim, Marinela. Você pode repetir, por gentileza? Eu não sei que parte que cortou, mas... Eu acho que eu não ouvi. A pergunta em si eu não ouvi nada. Tá. Então, você falou da... Tá me ouvindo, Bílio? Está cortando ainda? Um pouquinho, mas vamos tentar. Vamos tentar, tá. Qualquer Tá coisa eu falo só depois. para mim, gente? Parece que sim, Alexandre, Abílio. o pessoal está cortando só para você. Para mim tá bom. É só para você, Abílio. Só para mim mesmo? Só para você. Pode ser a sua conexão. Se você estiver no Wi-Fi, bota na rede de dados. Aqui com um Wi-Fi pleno. Então, talvez bota na rede de dados, pode ser que melhore. Será? Vou te tirar aqui, então, peraí. Vamos ver. Marinela, eu botei no 4G, mas vamos ver se agora melhora. Tá. Você está sem imagem, você sabe? Ué, tô? Deixa eu ver aqui. Tá. Eu tô vendo. Então eu não estou vendo vocês, mas eu só estou vendo a minha imagem. Peraí, deixa eu entrar aqui. Pronto, voltou. Oi, voltou. Então, beleza. Então, o que eu ia perguntar é o seguinte: você falou da importância da gente levar em consideração
que não há como falar o que é o final de uma análise, a não ser no 1 a 1, né? Através, enfim, do pouco, talvez, que cada um vai poder extrair dessa passagem, né? E eu acho que isso realmente é muito importante, né? Mas, por outro lado, me ocorreu que o Lacan ele formula alguns, vou dizer paradigmas, não sei se essa seria a palavra certa, para o final de análise, né? Em 64, o atravessamento da fantasia, destituição subjetiva, e depois, em 77, a identificação ao sintoma, né? Como é que a gente pode articular esses preceitos ou esses paradigmas, né, que me remetem particularmente a uma coisa mais abrangente, né, uma certa estrutura de final de análise, ao singular, do caso a caso, né? Não sei se faz sentido essa pergunta. Total, né? Porque se não é no singular, se a gente não toma isso, né, num certo ineditismo de cada um, a gente faz isso justamente retornar à questão dos ideais, né? Quer dizer, quando Lacan toma, né, esses paradigmas, ele justamente ele pensa a partir, né, do que ele mesmo toma como a direção de um tratamento, o que está em jogo, né, nesse atravessamento, né, subjetivo do sujeito na sua relação com a fantasia, com o desejo, né, com a própria questão edipiana, né, se a gente tomar Freud aí. Então, uma coisa são os paradigmas no sentido em que a gente possa pensar o que é a própria estrutura, né, do sujeito e como uma análise é capaz de colocar isso em jogo, né? Mas a gente só pode realmente verificar algo sobre isso no 1 a 1, porque aí a gente pode justamente pensar aí na questão de um ineditismo, né? De algo que se deu para um sujeito, né? À sua maneira. Fez uma questão que você trabalhou e trabalha, que é a questão do estilo, por exemplo, né? Quer dizer, então, eu penso que se a gente não toma no 1 a 1, se a gente não toma no 1 a 1 e podendo justamente só poder tratar disso, né, só depois, né, em que uma análise, enfim, é dada como finda, né, o que a gente tem seria a gente recair de novo, né, em algumas idealizações, né, em alguns ideais, né, a respeito justamente disso, né, da travessia da fantasia, da questão, né, da identificação ao sintoma, né, da questão da destituição subjetiva, retificação subjetiva no sujeito, né? Então, eu penso que, embora Lacan pense justamente esses paradigmas como algo que está no transcurso, né, e na estrutura da própria experiência analítica, a gente só pode abordar esses efeitos no 1 a 1. Não sei se você pensa por aí. Ótimo. Obrigada, Abílio. Nada, eu que te agradeço, Marinela. Agora é a Tereza Meloni. Tereza. Oi, Abílio. Tereza, querida. Tudo bem? Tudo bom? Bom, dispenso dizer que eu gostei muito da sua apresentação, sempre muito clara. O tema é uma batata quente, né, que está sendo para todos nós, mas peço licença para recortar a pergunta que você provocou na Marinela. Quando ela disse paradigma, não sei bem se é essa palavra que eu posso dizer, e eu acho que a gente tem que retomar, eu vou procurar fazer isso e proponho que todos façam, né? O que é isso realmente? Quer dizer, que palavra a gente vai usar? Será que paradigma é a melhor? Porque isso, como você disse muito bem, se tomado de uma maneira imaginária, isso vira modelo, né? Então,
eu acho que gostei muito. Gostei muito também quando você disse, eu nunca tinha pensado nisso, por isso que gostei, quando você diz que não só recolhe, né, que o passe recolhe restos, né, de uma experiência de análise, como também o passe é uma experiência de análise. E ainda um outro ponto que também eu queria ressaltar, que também não tinha pensado, a importância, né, da questão do passe para as relações entre os analistas e a comunidade analítica. Isso é engraçado, é uma coisa que eu nunca tinha formulado, mas é uma coisa que a gente vive, né? A gente vive muito essa experiência. Agora, a questão que eu coloco, acho que você vai desenvolver mais, é assim, o passe, ele não tem, a gente não sabe, né, como é que termina uma análise, mas, de alguma maneira, como é que eu vou dizer? Não é repetição, mas a insistência no passe, né, vai falar não só da formação dos analistas, mas também do que é uma psicanálise, para além da psicanálise de um psicanalista. Porque o Lacan disse que o passe pode ser também uma experiência, pode ser pedido para aqueles que terminam a sua análise ou para aqueles que estão com a análise em andamento para colocar uma questão desse andamento. Então, nesse sentido, ele desloca um pouco a questão do passe para o final de análise e a formação de um psicanalista, melhor dizendo, o final de análise e a passagem de analisante a analista. Ele abre, né, o passe como uma possibilidade de recolher, né, traços de experiência, o passe como possibilidade de rever, de questionar, enfim, o andamento, o percurso de uma psicanálise. Né? Isso aí dá uma virada, né? Isso que é mais confortável para a gente falar, se é que é confortável, o passe para a passagem de psicanalizante a psicanalista. Isso é só um pedacinho da complexidade do passe. Pois é, né? Assim, você já trouxe assim bastante elementos, coisas importantes. Na verdade, assim, eu quero até recuar um pouco, né? Porque é claro, né? Eu toquei no final da questão do específico do passe, não tinha como não tocar, mas assim eu pretendo que a gente também se detenha bastante nesse ponto de impasse, né? Que é a análise terminável e interminável, né? Que é esse impasse do final de análise, né? Então eu pretendo aqui com vocês discutir bastante justamente as questões que envolvem esse impasse, né? O passe é, sem dúvida nenhuma, uma consequência lógica, né? A gente discutir, e eu acho que, né, já estamos aqui trazendo elementos importantíssimos para a nossa discussão, mas eu pretendo que a gente possa discutir bastante esse impasse, né? Do terminável e interminável de uma análise, né? E assim, quanto a essa questão do paradigma, Tereza, assim, enfim, é difícil, né? A gente, por mais que a gente recorra, né, ao significante, né, o significante sempre né, nos deixa um certo problema, né, no que a gente precisa, né, abordar, né? É sempre algo que, enfim, escapa, né, que fica, né, para fora ali do sentido que a gente pretende, né? Enfim, então paradigma, né, pode insinuar talvez, né, um certo sentido, né, e tal, mas eu acho que de certo modo, né, como a gente pôde aqui hoje tratar, né, desses elementos estruturais, né, de uma psicanálise, né, que, enfim, que se colocam, né, a questão da destruição subjetiva, a questão da identificação ao sintoma, a questão, né, da retificação subjetiva no sujeito, do atravessamento da fantasia, enfim, não tem como a gente falar, né, dos elementos estruturais de uma análise sem tocar nessas questões. Mas, enfim, gente, eu pretendo que a gente, então, ao longo do ano, ao longo desses tem uma contribuição 7 aí encontros, no né, chat. que possa... Eu não sei se você tem acesso, Bíblia. Eu tenho, eu não vi. Comunicação no chat.
Muito interessante. Sobre o uso da palavra... da Nadir. Ótimo, obrigado, Nadir. Sobre o uso da palavra paradigma, pensei numa fala de Lacan em seus escritos. Usar esses termos como conceitos e não como preceitos. Ele diz, fazer o uso que lhe convém, não como preceitos, mas como conceitos. Ótimo. Obrigado, Nadir. Obrigado por nos socorrer aqui. Tá? Muito obrigado, é isso mesmo. Então, gente... Oi, Alexandre. Tem só a Márcia e Tereza Nazar queriam fazer, mas não sei se vai dar tempo, né? Por conta do... Eu estou... Puxa vida, eu queria muito poder ouvi-los, mas eu estou preocupado com o horário da entrada da atividade do passe, que é porque parece que o horário proposto é 19, não é isso? É 19. Eu posso enviar para você, Abílio. Eu agradeço, Márcia, peço que você me envie, até porque vai ser importante para eu retomar aqui. Sim. Tereza Nazar também, se você puder me enviar, eu agradeço para a gente poder retomar. É só sobre um colóquio que eu fiz parte, que deve estar gravado na rede, então eu envio para você o comentário. Envia. Então tá, eu aguardo Márcia e Tereza Nazar, por gentileza, para mim, assim vai ser ótimo, porque me ajuda aqui a compor a próxima aula. Tá? Então, vamos lá para a atividade da Secretaria do Passe. Obrigado, gente. Até a próxima. Boa noite para todos.